Oi para todos. É sempre muito bom a gente estudar o Livro dos Espíritos e hoje nós vamos estudar a parte quarta, Esperanças e Consolações, lá no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, especificamente as questões 965 a 970, que trata da natureza das penas e gozos futuros. Para a gente poder acompanhar esse assunto, né, nós vamos fazer como a gente sempre faz, né? Nós trazemos as questões do Livro dos Espíritos e vamos ter aí, logicamente, nossa reflexão a respeito das questões apresentadas. Kardec, na questão 965, pergunta aos espíritos: as penas e prazeres da alma depois da morte têm alguma coisa de material? E os espíritos respondem: diz o bom senso que não podem ser materiais, já que a alma não é matéria. Eu coloquei aqui, né, uma referência à questão 254. Essa referência aqui fui eu que coloquei, tá? Botei até um destaque aqui assim, né, porque na questão 254, Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos possuem órgãos, né, da maneira como nós possuímos, né, e os espíritos superiores vão explicar a respeito desse assunto, né, mostrando que não é da maneira como a gente tem, né, eles não têm órgãos da maneira como nós temos, não é da forma como nós imaginamos, né? Então, se eles não são materiais, é claro, né, então que os prazeres deles não são materiais, né? Então é uma coisa mais ou menos até razoável a respeito desse aspecto. E aí, os espíritos continuam respondendo, né, e dizem assim que essas penas e esses prazeres nada têm de carnal. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. A matéria já não lhe entorpece as sensações. E aí eu me lembrei, né, e por isso até coloquei essa imagem aqui assim, né, do filme André Luiz, né, e até como a gente pega em reuniões mediúnicas, que alguns espíritos, né, colocam, ai, 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 está doendo, né, ou seja, não é uma questão de estar doendo, né, a referência que a gente poderia fazer nesse caso é uma referência que tem, por exemplo, quando você está assistindo um filme e aí você vê uma cena que a pessoa mergulha num lago gelado, né? Quando você olha assim a pessoa mergulhando num lago gelado, você pega, às vezes faz assim, nossa, deve fazer um frio, né? Ou seja, o aspecto, o pensamento, a impressão que a pessoa tem para determinada situação, ela lembra de como funcionava enquanto encarnado. Então, você passa a ter mais uma questão de impressão, né, é impressionável, né, do que propriamente uma realidade que esteja acontecendo. Né? Não que a gente esteja sentindo dor, mas se você fica imaginando, né, fico assim, até uso esse exemplo em alguns momentos, né, por exemplo, se eu pegar aqui, né, peguei aqui uma caneta, pegar meu braço e enfiar a caneta aqui, pressionar a caneta na minha pele, né, no meu braço, o que vai acontecer? As pessoas que estão olhando vão falar, ai, deve estar doendo. No meu caso, está doendo porque eu estou encarnado. Mas a pessoa que está olhando a cena, ela imagina exatamente o tipo de dor que seria quando está acontecendo aquela coisa. Então, é mais ou menos essa a comparação que a gente pode fazer nesse aspecto. Na 966, Kardec pergunta por que, em geral, o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e prazeres da vida futura. E a resposta: inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. A criança compreende da mesma forma que o adulto. Aí eu me lembrei aqui, nesse caso, de uma historinha muito bacana, né? Que uma criança recebeu do seu pai a notícia, né, de que, ó, meu filho, Papai Noel não existe, tá? Papai Noel sou eu sou o Papai Noel. O pai tentando explicar para o filho, né, que ele que trazia os presentes, era ele que trazia,
né, e colocava dentro de um saco, simulando a existência de Papai Noel. Aí a criança pegou, foi para a escola, e quando chegou na escola, foi compartilhar aquele novo conhecimento com seus coleguinhas de sala. E aí ele disse assim para os coleguinhas: olha, papai me contou hoje que Papai Noel é ele é que é o Papai Noel. Né? Eu só não consegui ainda entender como é que ele faz para entrar na chaminé, para poder entrar nas outras casas, para poder distribuir os presentes para as outras crianças. Ou seja, a criança, né, não consegue raciocinar muitas das vezes de uma maneira como o adulto raciocina. Né? Então, eles estão fazendo essa comparação, né, para a gente poder perceber que nós, enquanto desencarnados, enquanto não temos os conhecimentos desenvolvidos, não temos o entendimento desenvolvido, a gente não sabe exatamente como as coisas funcionam. E aí o entendimento é totalmente equivocado, né, da realidade dos fatos, da realidade de como está acontecendo depois, né, no nosso período de desencarnados. E aí eu também lembrei de uma outra situação, né, que enquanto você está, né, dentro do teu crescimento e, né, da idade, aí eu peguei e fiz assim, comparações. Né? Imagina você chegar para uma criança de 2 anos e perguntar para ela assim: filhinho, quanto que é a raiz quadrada de 4? Né? A criança vai olhar para você e vai fazer assim: hã? Não estou entendendo, ela não vai conseguir entender. Né? Quando ela tem 10 anos, eventualmente, se você perguntar para ela quanto que é a raiz quadrada de 4, provavelmente ela vai te responder 2. Talvez saiba responder 2, tá? Quando tiver 14 anos, se você perguntar para ela quanto que é a raiz quadrada de 4, ela vai ter, isso aqui é um assunto até que muito é uma polêmica dentro do estudo da matemática. Alguns matemáticos dizem que a resposta deveria ser 2, aritmeticamente falando, e outros já dizem que deveria ser mais ou menos 2, considerando equações de segundo grau, por exemplo. Mas o importante é a gente conseguir perceber, aqui dentro dessa situação, que o entendimento já seria um entendimento mais complexo da pergunta. Né? Quando tiver 15 anos, vai olhar e vai falar assim: quanto que é a raiz quadrada de menos 4? Aí provavelmente ele vai dizer: não existe. Quando tiver 18 anos, quando já estiver numa faculdade, fazendo uma faculdade de matemática, e for apresentado para ele quanto que é a raiz quadrada de menos 4, ele já vai pegar e já vai ter um outro entendimento, o entendimento dos números complexos. Ou seja, quanto mais avançada a pessoa estiver na vida, maior será a possibilidade de entendimento sobre determinado assunto. As perguntas serão respondidas de maneira diferente à medida que o espírito vai amadurecendo, vai tendo maior conhecimento, maior entendimento da situação espiritual. Essa é uma comparação que a gente está fazendo. E aí, os espíritos continuam a resposta a 966 e dizem assim: aliás, isso depende também do que lhe ensinaram. É aí que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é incompleta demais para exprimir o que está fora de vós. Foi preciso, então, que se recorresse a comparações e tomastes estas imagens e figuras como a própria realidade. Me lembrei, por exemplo, Jesus, que em vários momentos, né, utilizou o termo, né, do reino dos céus trazido por João Batista e pegava e dizia, né, dentro dos seus ensinos, colocava: o reino dos céus é como? Para a gente poder ter uma comparação, poder ter uma ideia de como é o reino dos céus. O que não pode acontecer é a pessoa levar essa situação ao pé da letra. Isso que a pessoa precisa tomar o cuidado, o devido cuidado, para não acontecer esse tipo de situação. Ainda 966, no entanto, à medida que o homem se esclarece, vai compreendendo melhor as coisas que a sua linguagem não pode exprimir. Por exemplo, aqui assim eu trouxe, né, um desenho, né, fiz um desenho aqui assim de geometria descritiva, né, apresentando as projeções, né, de uma determinada figura geométrica, né, e aí essa figura geométrica, quando se projeta a figura, né, isso aqui é uma coisa que não é uma coisa fácil, né, a pessoa não é do ramo, não vai entender. Né? Agora, quando a pessoa
tem maior vivência, tem maior preparação, já é uma pessoa da área técnica, é uma pessoa da área de arquitetura, é uma pessoa da área de engenharia, ela vai olhar isso daqui, ela já vai falar assim, bom, já estou entendendo o que está acontecendo. Ela vai conseguir compreender o que está acontecendo. Essa é a comparação que a gente tentou trazer. Mesmo que você, olhando o desenho aqui, previsto aqui, não está, né, que eu trouxe aqui para vocês, mesmo que você não consiga compreender, não tem problema você não compreender o problema. Algumas pessoas que tiverem maior experiência vão compreender o problema. E é esse tipo de comparação que eu estou tentando trazer para a gente poder perceber. À medida que o homem se esclarece, que ele vai compreendendo melhor as coisas que a sua linguagem não pode exprimir. Né? Aqui, nesse caso, não é uma coisa de linguagem exprimir, é uma questão da pessoa ter maior conhecimento, ter maior esclarecimento da situação. Quanto mais esclarecimento tem, melhor ela consegue entender a situação que está no seu entorno. Da mesma forma, a gente traz a questão 967, que diz assim: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Primeira coisa que foi colocada, quando a gente, né, para a gente poder lembrar, né, quando a gente coloca assim a nossa mão aqui assim, né, vou botar o desenho, botar a imagem aqui um pouco maior para a gente poder acompanhar, né, podemos até tentar colocar a imagem só eu aparecendo para poder ficar mais fácil ainda, tá? Ó, quando eu faço assim com a mão, aqui assim tá mundos primitivos, no segundo patamar, mundo de expiações e provas, no terceiro patamar, os mundos de regeneração, no quarto patamar, os mundos ditosos, e no último patamar, os mundos celestes. Ora, aqui nesse patamar, mundos primitivos, são as primeiras reencarnações da alma humana. No segundo patamar, expiações e provas, o Evangelho ensina que é a vida que a gente vive hoje em dia. Né? Não tem o que... Né? É só a gente parar para pensar como é que funciona o nosso mundo, você consegue entender o que é um mundo de expiações e de provas. No terceiro patamar, o patamar da regeneração, eles explicam assim dentro do Evangelho, que os espíritos que ainda têm o que expiar vão repousar das lutas. E aí a pessoa fica pensando assim, uau, vamos repousar, né? Repousar. Não, não é repousar não, porque aqui nesse patamar, quem passa desse para esse patamar são aqueles que entendem que enquanto você repousa, você carrega a pedra, tá? E aí, finalmente, a gente passa para o mundo ditoso. Nesse mundo ditoso é o lugar onde o bem ele prevalece sobre o mal. Então, o que isso, né, quer dizer? Que a quantidade de bem que existe nesses mundos ditosos é maior do que a quantidade de mal que ainda existe nesses mundos. O bem, só o bem, vai estar aqui nesse quinto patamar, nos mundos celestes. E aí o que acontece para a gente poder perceber? Né? Quando ele coloca aqui assim, em que consiste a felicidade dos bons espíritos, a gente precisa perceber, né, que essa felicidade dos bons espíritos, né, vou tentar botar aqui numa tela maior ainda para ficar mais fácil, né, eles conhecem, tá? Esses espíritos conhecem todas as coisas. Tá? Então, o que vai acontecer quando esses espíritos conhecem todas as coisas? E aí ele ainda continua dizendo, né, em não sentirem ódio, não sentirem ciúme, não sentem inveja, não têm ambição, nem qualquer uma daquelas paixões que causam a desgraça dos homens. Né? Para eles, o amor que os une é fonte de suprema felicidade. Para esses espíritos que estão neste patamar de bons espíritos, se você for perguntar para eles assim, o que eles pensam propriamente dito, né? Você imagina assim, você chega para um Gandhi, né? O que você vai fazer hoje de manhã, Gandhi? Ele vai dizer, vou fazer o bem. Né? Chega para um Francisco de Assis, o que você vai fazer hoje à tarde? Vou fazer o bem. O que você vai fazer hoje à noite? Vou fazer o bem. O que você vai fazer o tempo todo? Vou fazer o bem. Eles só conseguem fazer o bem. Eles só entendem, só compreendem a lei do amor dentro do coração deles. Então, na continuação dessa questão, 967, eu trouxe aqui, por exemplo, uma imagem de uma Madre Teresa de Calcutá, para a gente poder imaginar. Né? E o que os espíritos dizem? Que esses espíritos que estão nesse patamar de bons espíritos não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Eles são felizes pelo bem que fazem. Por que eles fazem o bem?
fazem o bem pelo bem. É só isso que eles conseguem fazer. Faz o bem, faz o bem, faz o bem, faz o bem, o tempo todo. E aí coloca a resposta ainda, dizendo que a felicidade dos espíritos é diretamente proporcional à elevação de cada um. Quanto mais elevado é o espírito, quanto mais o espírito aprende que é o bem que ele tem que fazer e mais ele faz o bem, mais ele se sente feliz pelo bem que ele está fazendo. Reparem um detalhe muito interessante. A própria ciência hoje em dia já explica que quando nós fazemos o bem, o nosso organismo recebe descarga, né, uma descarga, ele emite uma descarga de ocitocina e recebe uma descarga de ocitocina. Então a pessoa faz o bem e ela recebe uma descarga de hormônio que faz com que ela se sinta bem. Então uma coisa vai dando, né, consequência à outra. Faz o bem, se sente bem porque fez o bem, fica com maior vontade de fazer o bem. Aí o que faz? Faz mais o bem. E depois de fazer o bem, fica com mais vontade de fazer o bem. E fica assim, nesse ciclo. Só quer fazer o bem, porque se sente bem fazendo o bem. Né? E isso é uma coisa muito legal da gente perceber que a ciência hoje já consegue demonstrar de maneira muito clara que isso é uma questão geral. Todos nós que trabalharmos desta forma também teremos a construção da felicidade pouco a pouco dentro de cada um de nós. Eles ainda explicam dentro dessa questão. Na verdade, somente os espíritos puros gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Reparem, então, o que eu tinha colocado aqui na mão. Né? Aqui no patamar de espíritos primitivos vai estar complicado para nós. Nesse patamar que nós nos encontramos de expiações e provas, continua complicado para nós. É raro você encontrar uma pessoa que possa dizer assim, eu sou feliz, né? Efetivamente feliz. Às vezes a felicidade é fugidia. Às vezes a pessoa até está feliz durante um período, mas a felicidade parece que ela como se fosse uma areia, como se fosse água, ela se escorre, ela se esvai pelos dedos da pessoa. Aí você não consegue reter a felicidade numa maneira constante. Né? E aí os espíritos explicam que entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os prazeres são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a felicidade dos que chegaram primeiro e aspiram a alcançá-la, constituindo-lhes essa aspiração uma causa de emulação e não de ciúme. Eles conseguem perceber assim, este procedimento de fazer o bem, de ser caridoso, de ajudar os semelhantes, de olhar as necessidades daqueles que estão à nossa volta, é um procedimento que me traz felicidade. A gente vê que isso funciona. E aí, quanto mais você vê que funciona, mais você tem vontade, mais você aspira ter esse procedimento no seu dia a dia. Ainda na 967, eles dizem assim, os espíritos dizem assim, sabem que depende deles consegui-la, a felicidade, e trabalham com esse objetivo, porém com a calma da consciência tranquila. Consideram-se felizes por não terem que sofrer o que sofrem os maus espíritos. E aqui assim nós colocamos uma imagem, né? Essa imagem aqui ela tem um sentido, né? Primeiro, lógico, a gente por conta de procurar uma imagem, a metáfora aqui, a gente conseguiu uma metáfora de uma formiga carregando um galho aqui, carregando um pedaço de madeira muito maior do que ela, muito mais pesado do que ela. Mas na imagem a gente também vê o sol lá no fundo. Como nós dissemos entre 10 palestras nossas, todas as vezes que nós olharmos a imagem do sol, nós estamos nos referindo a Jesus. Por quê? Porque Jesus, disse para a gente, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Então, reparem, todas as vezes que nós olharmos esse paradigma, este modelo de comportamento de fazer o bem a todos aqueles que o cercam, nós vamos conseguir superar de muito as nossas capacidades, a nossa capacidade de produção, a nossa capacidade de fazer o bem.
né, por conta de coisas como esta, mesmo não sendo um espírito puro, mesmo não sendo espíritos puros, você vê, né, um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, Frei Damião, Ana Neri, e por aí vai, né, Frei Fabiano de Cristo, Santo Antônio, Rita de Cássia, né, Francisco de Assis, um monte desses companheiros que faziam o bem, né? Faziam bem, faziam bem, faziam bem, faziam bem, faziam bem, faziam bem, faziam bem. Por quê? Porque eles tinham forças, né? São forças que a gente não consegue nem imaginar a força que eles possuem. Né? Essa força, a gente consegue ver essa força, por exemplo, nas mães que conseguem trabalhar, né? Como funciona a cabeça de uma mãe. A mãe vira à noite ajudando, cuidando de um filho que não está se sentindo bem. No outro dia de manhã, ela toca a vida normalmente, entende? Acabou de virar à noite cuidando do filho. O que ela vai fazer? Vai descansar? Não, ela continua cuidando dos filhos. E é esse tipo de coisa que fazia com o Chico Xavier, né, um Chico Xavier da vida, trabalhasse, né, 20, 21 horas do dia, praticamente não dormia, só trabalhava em favor dos nossos irmãos em humanidade, daqueles que estão sofrendo. E isso é uma coisa muito interessante da gente poder observar. Já na questão 968, Kardec perguntou: colocais a ausência das necessidades materiais entre as condições da felicidade dos espíritos. Mas a satisfação das necessidades, né, a satisfação dessas necessidades materiais, não representa para o homem uma fonte de prazeres? E aí eles respondem, né, os espíritos respondem: sim, mas são prazeres animais, são prazeres materiais. É uma tortura, porém, quando não pode satisfazer a estas necessidades. Né? Então, por exemplo, ganhar dinheiro é bom, no nosso patamar evolutivo, ganhar dinheiro é bom, a pessoa fala: nossa, ganhar dinheiro é muito bom ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro o tempo todo? Não, tem gente que não consegue ganhar dinheiro o tempo todo. Tem gente que, quando ganha dinheiro, fica muito feliz, mas depois, quando perde, não fica. Tem gente que, quando vive dentro dessa questão, né, não tem como eu trazer aqui, deixar de trazer aqui um exemplo, né, que a gente viveu, né, na vida da evangelização de um jovenzinho, né, um menininho, na época de Dia das Crianças, né, a gente, convidado a participar lá de um trabalho na evangelização, nós perguntamos assim: está se aproximando o Dia das Crianças, vocês por acaso vão pedir algum presente de Dia das Crianças para o pai de vocês, para os pais de vocês? E aí o menininho virou e falou assim: eu vou pedir um boneco. Aí, não sei exatamente por que motivo, na minha cabeça me veio aquela ideia assim: mas ele, um menininho, vai pedir um boneco, será que ele não tem um boneco? Né? E aí perguntei para ele: mas você não tem nenhum boneco? Ele falou: tenho sim. Aí eu falei: você tem um boneco? Ele falou: não, eu tenho vários. Eu falei: quantos bonecos você tem? Aí ele falou: 180. Aí eu: 180 bonecos? Mas por que você vai pedir mais um boneco? Aí ele falou: para ter 181. É essa que é a questão, é assim que funciona a cabeça da pessoa que está construindo a sua felicidade em cima da questão material. Ela tem 10, ela quer 11. Ela tem 11, ela quer 12. Tem 12, quer 13. Ela não se satisfaz com o que ela possui. Parece que o objetivo dela é sempre juntar mais, sempre ter mais. Né? É um tio Patinhas, a metáfora do tio Patinhas da vida. A pessoa cada vez quer mais e mais e mais e mais, numa busca inconstante, né? Ou, perdão, uma busca constante por uma felicidade que é inalcançável, né? Porque quanto ela mais tem, ela mais quer ter, e quanto mais ela tem, mais ela quer ter, e isso daí não acaba nunca, e a felicidade nunca chega. E se chegar um dia, virá imediatamente a frustração, porque fica assim: e agora? O que eu vou fazer? Né? Eu já consegui tudo que eu... eu queria ter 10 mil. Aí a pessoa tem os 10 mil, na hora que ela consegue os 10 mil, ela fica pensando: e agora? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer de diferente na minha vida? Então são essas coisas para a gente pensar. Na 969,
Kardec pergunta: o que se deve entender quando se diz que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Resposta, né? É uma alegoria que traduz a inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e o compreendem, mas que, como tantas outras, não deve ser tomada ao pé da letra, né? Me lembro de uma historinha que veio para a gente, né, que chegou para a gente pelo YouTube, né, que Bom Dia em Primeiro Lugar. Né? A companheira chegou no prédio, né, ela conhecida pelo porteiro, né, e aí o porteiro olha para ela e fala assim: bom dia em primeiro lugar. Ela fala: não, tudo bem, bom dia, mas eu estou precisando entrar porque eu estou com um problema para resolver, não sei o que, não sei o que lá. E o camarada leva ao pé da letra o bom dia em primeiro lugar. E aí, a partir daí, o vídeo, né, vai todo ele sendo montado em cima dessa necessidade do bom dia em primeiro lugar. Né? A gente precisa entender que isso daqui não pode ser levado ao pé da letra. A pessoa, às vezes, ela está passando por tamanhas dificuldades, por tamanhas questões. Né? Me lembro, por exemplo, de fazer trabalho de distribuição de alimentos para os nossos irmãos que estão em situação de rua, e às vezes uma situação acontece. A gente vai ajudar os companheiros, e na hora que você vai ajudar o companheiro, às vezes eles chegam e falam assim: ah, eu não sei nem se é bom dia, boa tarde, boa noite. O cara, né, a pessoa está com tantos problemas na vida, está com tantas dificuldades, que ela não consegue nem sequer identificar se é bom dia ou boa tarde. Né? Então, essas coisas fazem parte das nossas vidas. Então, não dá para levar as frases e os conceitos que chegam ao pé da letra. Tem que entender que são alegorias, né? Porque veem e compreendem Deus. Ora, Deus não é uma pessoa que nem nós. Deus não é um espírito. Né? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. A pessoa já vai ter um entendimento maior, vai ter uma compreensão maior da divindade e da vontade de Deus. Já vai ter uma harmonia com a vontade de Deus. Né? Como Jesus falava, eu e o Pai somos uno, identidade de propósitos, identidade de comportamento, identidade do que a pessoa vai fazer no seu dia a dia. E aí, né, nós temos também um exemplo típico dentro do texto que fala assim: tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Esse canta aqui, ele tem uma identidade muito forte com o padrão vibratório, né, da vibração da matéria. Né? Então, aqui assim, nós colocamos aqui uma corda, né, para você poder ter uma ideia, né, mais ou menos uma ideia, né, uma corda. Se você começa a sacudir ela, aí ela, às vezes, ela faz uma barriga. Se você sacode de outra maneira, ela pode fazer duas barreiras. Se você sacode de outra maneira, ela vai fazendo 3 barreiras, 4 barrigas, 5 barrigas, e aí por diante. Né? Então, isso aqui é como se fossem ciclos, tá? Um conceito complexo, não vamos entrar muito nesse assunto. O objetivo é só a gente conseguir entender que existem ciclos. E aí, cada coisa existe um padrão vibratório, existem vibrações. Quando a gente vai começar uma prece, a gente diz assim: vamos elevar o nosso padrão vibratório. Né? Ao invés de a gente ficar mais próximo do padrão da matéria, quanto mais baixo é o padrão, mais baixo, mais próximo da matéria. Quanto mais elevado é o padrão, mais próximo da espiritualidade nós estamos. Então, o que a gente quer? A gente tem que perceber que tudo da natureza tem o seu padrão vibratório. Nós vamos cada vez mais ser felizes à medida que nós estivermos com o nosso padrão vibratório mais elevado durante o dia a dia. E aí os espíritos continuam. Não creais, porém, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Lembra aquilo que a gente falou agora há pouco? Se para você conseguir participar do mundo de regeneração, você tem que entender que enquanto você descansa, você carrega a pedra, a partir daqui você entende
que o tempo todo tem que trabalhar, entende? É a mesma coisa que a pessoa, quando ela está lá no primário, né, no ensino fundamental, que ela pensa assim, um dia eu vou conseguir parar de estudar. Aí o que acontece? Aí ela se forma, né? E aí quando ela se forma, lá na frente, na faculdade, ela percebe que ela nunca vai parar de estudar. Ainda mais nos dias atuais. A quantidade de conhecimentos que aparecem, a quantidade de coisas novas que aparecem é infinitamente maior até do que a nossa capacidade de assimilação. Então, a realidade é que a gente vai estar sempre correndo atrás. A gente está sempre correndo atrás, tem que estudar o tempo todo. Quanto mais elevados nós estivermos no padrão vibratório, mais tem que trabalhar, mais tem que estudar, mais a gente tem que aprender para poder cada vez, né? É como se os nossos conhecimentos estivessem em relação ao campo visual, assim, quanto mais para frente a gente está, mais vasta, maior é a nossa capacidade visual, a nossa capacidade de percepção. E aí depois ele diz assim, né, seria uma felicidade estúpida e monótona. Mais ainda, a felicidade do egoísta, visto que a felicidade deles seria uma inutilidade sem fim. Não sofrem mais as tribulações da existência corporal, o que já é um prazer. Então, quanto mais elevado é o espírito, mais ele vai ter vontade de trabalhar, mais ele vai ter vontade de ajudar os semelhantes. E aí, diante disso, os espíritos colocam: conhecem e sabem todas as coisas, empregam com proveito a inteligência que adquiriram, auxiliando o progresso dos outros espíritos. Esta a sua ocupação, que é ao mesmo tempo um prazer. Os espíritos cada vez mais terão satisfação por auxiliar mais e mais os demais espíritos em humanidade. Quanto mais elevado, mais ele tem a satisfação de auxiliar aqueles que estão num nível inferior. E aí, na 970, chegando já ao final do nosso estudo, né, a última questão: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados quanto as causas que os produzem, e proporcionais ao grau de inferioridade, como os prazeres guardam relação direta com o grau de superioridade. Então a gente percebe que quanto mais abaixo, quanto mais inferiores forem os espíritos, maiores serão os seus sofrimentos. E quanto mais eles forem superiores, maiores serão os prazeres. Se a gente for fazer, então, né, uma síntese, né, um resumo, a gente percebe na 970, um resumo seria o quê? Né, que o sofrimento dos espíritos inferiores, né, um resumo deles, eles invejarem tudo que lhes falta para serem felizes e não obterem, verem a felicidade e não poderem alcançá-la, pesar, ciúme, raiva, desespero por tudo aquilo que os impede de ser felizes, remorsos, ansiedade moral indefinível. E aí o que a gente fez? Nós trouxemos, né, uma ideia aqui assim, né, porque eles dizem assim: desejam todos os prazeres e não os podem satisfazer. É isso que os tortura. Aí nós nos lembramos daquela fábula, né, da raposa e, né, das uvas, né, que a raposa tenta pegar a uva na árvore, né, lá na parreira, obviamente, né, tenta pegar a uva e não consegue pegar. Tenta pegar a uva, não consegue pegar. Tenta pegar a uva, não consegue pegar. Quando ela se vê frustrada por não conseguir pegar, por não conseguir alcançar as uvas, ela pega, sai, olha para trás e fala assim: também as uvas estão verdes mesmo, né? Então, a pessoa faz um desdém àquilo que ela não consegue alcançar. Então, isso daí é uma coisa muito interessante, porque isso é uma tortura para o espírito, né? Ele querer uma felicidade que é uma felicidade inalcançável para ele. Por quê? Porque ele está num patamar evolutivo que ele não consegue fazer o bem, ainda não entende todas as dinâmicas, não perdoa, não tem paciência, não tem tolerância, não tem perseverança para na realização das coisas. Então falta ao espírito uma série de qualidades que ele ainda não alcançou para poder fazer o bem de maneira constante.
Por quê? Porque quando o espírito estiver nesse patamar de fazer o bem de maneira constante, quando tem alguma coisa de negativo, alguma coisa de errado acontece no trabalho dele, ele simplesmente olha e fala assim: é assim mesmo, faz parte do show, vamos adiante. Ou se a gente pensar, por exemplo, como Jesus fazia. Na cruz, ao invés dele criticar, ao invés de brigar, ao invés de qualquer coisa, não. Ele, naquele patamar, ora por todos aqueles companheiros que estavam à sua volta, dizendo para cada um deles: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus não é o único paradigma, não é o único que age dessa forma, não é o único que nos ensina coisas como essa. Me lembro, por exemplo, de um outro ensinamento de um companheiro que está mais próximo de nós, que foi Chico Xavier. Me lembro de Chico Xavier saindo do hospital, já com 90 e tantos anos, reta final da sua encarnação aqui na Terra, e o repórter olha o Chico Xavier saindo do hospital, e aí o repórter fala assim: nós viemos aqui para dar uma força ao Chico Xavier. E aí o repórter vai falar com o Chico Xavier. Na hora que o repórter se aproxima para falar com o Chico, aconteceu uma coisa muito interessante, que aí o Chico Xavier, ao invés de aquela questão assim, para a gente poder imaginar, vou tentar fazer vocês compreenderem. Se uma pessoa como nós pergunta para outra: oi, como é que você está? Tudo bem? Muito provavelmente a outra vai dizer: tudo bem, eu estou sentindo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo não sei o quê, e aí a pessoa vai explicando a sua situação. Um Chico Xavier, na hora que ele vai saindo do hospital, o repórter foi para ele e perguntou: oi, Chico, como é que você vai? Tudo bem? E aí o Chico virou para ele, olhem para como é que é a situação. Oi, Chico, como é que você vai? Tudo bem? Nós, no nosso padrão vibratório, viraríamos e diríamos: está tudo bem, estou saindo agora do hospital, não sei o quê. O Chico não. O Chico volta todas as suas energias para fora, mesmo estando um caquinho, mesmo estando saindo do hospital naquele momento. Ele vira a seta para fora e diz assim: que Deus abençoe todos vocês. Essa é a principal diferença entre os espíritos que já estão num patamar maior e aqueles que estão no patamar menor. Os que estão no patamar menor, eles voltam às setas das suas atividades, dos seus comportamentos e dos seus sentimentos e de todos os seus afazeres na sua própria direção, visando apenas a sua própria realização. E os espíritos maiores já são diferentes, porque aí eles se esforçam e tentam cada vez mais fazer as coisas na direção dos seus semelhantes. Eles já conseguem trabalhar em favor do bem ao próximo, e enquanto que os espíritos que estão mais próximos da matéria pensam mais no bem a si mesmos e não ao próximo. Então, essas são as coisas que a gente queria trazer nessa oportunidade desse estudo, que a paz do nosso Mestre Jesus se faça para todos nós, que nós tenhamos sempre dias com muitas reflexões, de muitos estudos em relação à nossa querida doutrina espírita, que está sempre nos amparando, sempre nos iluminando. Que a paz de Jesus se faça para todos nós. Então, vamos aproveitar esse momento, fazer a nossa prece de encerramento. Deus Pai amado, nesse momento nós louvamos o teu santo nome, queremos agradecer por tudo que nós recebemos durante esse estudo, mas queremos nos lembrar de pedir em favor dos nossos irmãos em humanidade. Onde quer que esteja um irmão nosso sofrendo, nós te pedimos do fundo do coração que esses benfeitores espirituais, abnegados trabalhadores da seara de Jesus, possam se aproximar de cada um desses nossos irmãos, trazendo todos os recursos necessários à continuidade de suas vidas, encarnados ou desencarnados. Que Jesus abençoe a todos nós e nós damos nesse momento graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos.